Então, e a gente deixou lá o Miranda abestalhado com tudo do João Romão. E assim ficou. 2 anos se passaram e o cortiço foi crescendo, 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 criando raízes. O Miranda olhava aquilo, ficava até assustado de ver aquele fervilhar de vida, aquele pulsar, aquela coisa o tempo todo grande, vibrante. E ele começou a pegar ódio do Romão. Mas é ódio, ódio mesmo. Ele começou a se sentir pessoalmente afetado por aquilo. Porque ele pensava assim: eu vim para o Brasil, eu sou um português fino, eu sou um homem assim. Como é que foi a minha vida? Tive que me casar com essa mulher, essa vagabunda, e eu não posso me separar porque o meu negócio depende do dinheiro dela, do dote dela. Eu não posso fazer nada, sou obrigada a ficar aqui. E esse cara não. Ele tá aí, todo livre, todo, né? Todo desse jeito dele. Ele sim é que fez o Brasil. Era uma expressão para dizer que fez dinheiro, né? Ele conseguiu fazer o brasão. Eu que me achava tão esperto, tão ladino, sou um asno perto desse cara. Eu sou um asno. Um cara sem eira nem beira, um cara ralé, amaziado com uma negra, cara que nunca botou um paletó, tá juntando uma fortuna invejável. E eu aqui, tudo bem, eu tenho minha casa lá, né, na Rua do Hospício, meu comércio, que vai muito bem. Mas e daí? Perto dele? Perto dele eu não tenho nada. Aquele despeito, aquele ódio, né? E aquilo foi fermentando nele. E ele pensava assim, se imagina se esse cara quer casar. Ele tá, dá um pé na bunda dessa negra, casa. E se a mulher lhe virar uma Dona Estela, ele não tem que roer o chifre que nem eu. Ele só dá também um pé na bunda dela também. E ele tá livre de novo com todo o seu dinheiro. Agora, eu não, né? Então, aquilo foi, todo dia ele pensava naquilo. E de domingo, então, era pior, que ele sentia o pulsar, né, do cortiço, que eles chamavam de estalagem. Sentia o pulsar de tudo aquilo, as risadas, as músicas, toda a sensualidade que vinha daquele lugar. E ele lá, e ele lá. Ele já não procurava mais a Dona Estela, não sei, muito, uma vez ou outra, porque ele não já tinha se acomodado com aquilo. Ele não era um homem de vícios, assim, então vou sair, vou jogar, ou vou sair, vou beber, ou vou sair com prostitutas. Ele não era do feitio dele. Ele era uma pessoa mais pacata, mais tranquila. Então ele não tinha onde extravasar todo esse despeito, todo esse ressentimento. Até que um dia ele começou a pensar e resolveu que ele faria uma coisa que o João Romão nunca poderia fazer. Ele resolveu que ele ia comprar um título de nobreza, um baronato. Aí ele começou a se investigar, a se vestir assim, com ares de nobre já. Ele foi se certificar que a Dona Estela tinha alguma descendência, alguma coisa de nobreza. E ele sabia que ele não tinha, mas afinal de contas ele era um português branco, maravilhoso, né? Se ele não tinha, merecia ter. Porque o sangue dele com certeza era um sangue muito mais nobre do que de toda essa brasileirada que tinha por aqui. Então, que ele começou, sabe, ele se investigava, passava, cumprimentava as pessoas com um ar assim, leve soberba, aquela coisa de olhar meio, né, assim, por cima. E toda aquela coisa que a Dona Estela era cheia de lenços e não sei o que antes ele achava ruim, ele começou a achar ótimo, né? Tudo assim. Porque ele era a única coisa que ele tinha para pensar. Ele se apegou àquilo. Ele não conseguia gostar da filha porque a filha ele achava que não era filha dele. Então, conclusão, ele acabou pegando uma certa, né? Tem uma certa raiva, uma certa ojeriza da menina. Coitadinha. A mulher era aquilo que se sabe, né? Não prestava pra droga nenhuma.
Bom, na casa dele também morava, além dele, da mulher e da Zulmira, chegou um rapaz que era filho do cliente dele, né? De um dos fregueses dele, dos melhores fregueses dele do interior, o cara que bancava boa parte do comércio dele, pediu para que ele hospedasse o filho, um garoto de 15 anos, o Henrique, porque o menino tinha que terminar alguns estudos para poder ingressar na escola de medicina. E lógico, ele ficou com o moleque, claro que sim, né? Aí ele colocou o menino lá para dormir lá no comércio, mas o menino não gostou, não se sentiu bem ali. Afinal de contas, não era uma casa, né? Ele tinha lá aquela casinha que tinha sobrado, mas não era um lar, né? Era só parede. O menino ficou meio... Ele pegou e falou, tá bom, vai. E levou o moleque para casa. Tinha a filha dele lá, de 12 anos, uma menina branquinha, magrinha, sim, né? Pálida, mas um olhar bem escuro, um olhar, os olhos pretos e um olhar ladino, sabe? Tudo que ela tinha de aparência, assim, delicada, meio quebradiça, os olhos dela demonstravam inteligência e ladinagem. Ela era ladina. E tava lá, né? Ela levou o Henrique, fez recomendações, é claro. Mas a dona Estela se tomou de amores por um menino e de desvelo maternal e cuidava dele. E quando tinha uma festa na casa de alguma amiga, ela levava ele também. Então ia sempre ela, a Zulmira, né, o Henrique e o Valentim. O Valentim era um garoto, né, um latim, filho de uma escrava dela, uma ex-escrava, porque ela alforriou a moça e ficou com o menino. Ela adorava aquele menino, era tudo pro menino. A Zulmira morria até de ciúmes dele, porque se os dois brigavam, se tinha alguma coisa assim, a dona Estela sempre tomava o partido do Valentim, nunca o da Zulmira. E era roupa pro Valentim, e era não sei o que pro Valentim, e sapatos pro Valentim. O Valentim ficou doente, precisou ser internado. Enquanto ele ficou no hospital, ela não tocou piano, ela não ria pra ninguém. Ela amava de montão esse menino, era a paixão dela. Tinha um outro hóspede, que era o Dr. Botelho. Eu já falo dele, né? Também tinha a criada Isaura, que era uma mulata, jovem, tola, bobinha. Todo o dinheirinho que ela conseguia pegar, em vez de ela guardar, fazer alguma coisa pra ela, ela ia lá tomar raspadinha, né? Tomava aquele geladinho na venda do Romão, gastava tudo com bobeira, com doce, com essas coisas assim. Também tinha a menina Leonor, que era negrinha, esperta, esperta. Tudo que a Isaura tinha de tonta, ela tinha de esperta. Era uma garota desbocada que falava palavrão e atentava contra todo mundo. E todo mundo que se metia com ela, ela falava assim, olha que eu vou me queixar pro juiz dos órfãos, hein? E eu vou. Muita gente, e ela se gabava porque ela era virgem. E sabe como é que é, né? Virgem era uma coisa, é ainda hoje, mas era, né, naquela época, uma coisa assim que todo mundo queria. E ela não tava nem aí. Ela mandava todo mundo e se virava. Ela era bem esperta, muito, né? E aí, finalmente, tinha um outro hóspede que era o Dr. Botelho. Esse era um cara que, pelo amor, não tinha nada de bom nele. Era um velho de quase 70 anos, cabelo branco, duro que nem uma escova, bigode e cavanhaque também, durão, assim, né? Branco, espetado. Usava um óculos redondo que aumentava as pupilas, assim, deixava ele parecendo
com cara de abutre, ainda mais que ele tinha um nariz adunco, lábio fino, né? Era uma figura desagradável, antipático, muito desagradável. Mas que se fazia, né? Ó, eu sou o ombro amigo de todo mundo. Mas por quê? Ele trabalhou com um Miranda, quando Miranda era rapaz, os dois trabalharam debaixo do mesmo patrão e acabaram ficando amigos, né? E depois o Botelho saiu, montou negócio, tornou-se mercador de escravos, fez viagens à África, mas depois ele foi perdendo tudo, perdendo tudo, perdendo tudo. O que sobrou para ele foi a amizade do Miranda. E aí ele acabou conhecendo o Miranda, ele foi morar lá e se fazia de muito amigo. Ele sabia todos os segredos do Miranda, sabia da Estela, de tudo que ela fazia, e ele aconselhava, né? Falava, não, olha, não se separa, imagina, vai perder dinheiro por causa dessa. Você acha que vale a pena? Aguenta o tranco, sai, se diverte e vai levando, não liga pra ela. E a Estela também se queixava pra ele e ele se fazia de compreensivo, ele dizia, não, mas é que alguns homens são assim, mais devagar, e o Miranda, se ele não te satisfaz, fazer o quê, né? Ele sempre, e muito esperto, nunca contava de uma coisa para o outro. A rotina do Botelho era acordar de manhã, fazia suas lavagens, né, suas abluções, lavava o rosto, aquela coisa. Tomava café da manhã, pegava um jornal, lia, almoçava e ia pro Rua do Ouvidor, ficar lá numa charutaria. Lá ele ficava tomando conta da vida de todo mundo que passava. Ele ficava, porque tá vendo fulano, porque não sei o que, tá vendo a fulana, porque não sei o que, porque tá vendo não sei o que. Ele só tinha uma paixão, que era o militarismo. Mas não para pegar em armas, essas coisas assim, porque de horror a arma. Principalmente arma de fogo, eu morria de medo. Mas ele achava bonito aquela pompa militar, a farda, o quartel, né, aquela vida de militar. Tanto que quando às vezes passava algum batalhão, né, marchando, ele enfiava ali atrás, marchando. E ficava horas marchando junto com o pessoal, ao som da fanfarra, né, da banda do exército. E dava volta, subia, descia. Aí quando os militares se recolhiam para o quartel, ele ia para casa e aí ele ia xingando, porque ele estava com dor nas pernas, porque aquele comandante viu que ele estava lá, e aí resolveu ficar dando voltinha, só para deixar ele cansado. Assim, o cara era uma vez ele voltou para casa um pouco mais cedo, porque estava meio indisposto. E quando ele chegou, ele ouviu um barulho de vozes meio sussurradas, assim, e ele foi pé ante pé até o jardim. Um pedaço do jardim que tinha ali umas verduras, quase ninguém nunca ia para lá. E ele foi pé ante pé, aí ele olhou e pegou a Estela entre o muro e o Henrique. E os dois ali no maior vucu-vucu. E ele ficou com aquela cara. Ele ficou lá de voyeur, né? Ficou lá olhando de voyeur. Ficou. Aí quando a coisa acabou, ele pegou e saiu. Nossa, gente, aí os dois tomaram um susto, né? Aquela coisa, né? Não houve nada. Ele falou, não estou dizendo que houve, só estou dizendo para vocês serem cuidadosos, porque assim como fui eu, podia ser qualquer outra pessoa. Mas fica tranquilo, eu não pretendo contar nada para ninguém. Pelo amor, eu não tenho nada a ver com isso. E vocês me conhecem, sabem que eu sou uma pessoa que sabe guardar segredos, então não quero que vocês fiquem preocupados. Fiquem tranquilos, né? Aí a dona Estela, não, mas não teve nada. Ele, não teve. Eu sei, não teve. Ela, eu disse que não teve nada. Ele, não, tá bom. Não teve mesmo. Aí ele pegou o Henrique, né? Passou e foi conversando com o Henrique, passou no ombro do Henrique. E foi indo com o Henrique pro quarto dele. E aí ele começou a aconselhar. Ele falou, eu tava lá um tempo, aí o menino se assustou, não. Ele falou, não, mas eu já falei, eu já jurei, eu não vou contar nada.
Não é problema meu. Eu não vou contar nada. Mas vou dar um conselho para você. Ele pegou a mão do menino e começou a agradar a mão do menino. Falou, olha, você faz muito bem. Aproveita, a Dona Estela bonitona, né? Dá um... Mas não se meta com mulher virgem, nem com mulher de casa, né? É prostituta. Uma porque traz doença. A outra porque vai dar um maior problema. Então não se meta, mas quanto às outras, desbalde. E a dona Estela, escova mesmo. Quanto mais escovar ela estiver, menos ela vai encher a paciência do Miranda, mais harmonia na casa vai ficar. E o menino, assim, aquele negócio de ficar agradando a mão dele, né? Aí ele começou, porque veja, pegou a mão dele e falou, você é um menino tão bonito, né? Começou a agradar a mão dele assim com mais força, puxou a mão, fez aquela cara de repulsa e saiu andando. Ele, nossa, desconfiado você, hein? É aquela risadinha e assim ficou. Daqui a pouco a gente volta.